Bom, para quem não me conhece, sou o pastor Lucas Hayashi, sou de São Paulo, como vocês puderam me ver, eu sou descendente de japonês, sou casado com uma paraibana e hoje eu não vou contar a história como nós nos encontramos, mas eu cresci na igreja, na nossa igreja Zion Church. Na época foram meu pai e minha tia que fundou a Zion Church, que na verdade chamava Igreja Monte Sião. Então meu avô na verdade veio do Brasil e ele fez teologia EAD. Imagina só, aquela época EAD era por cartas. Ele fez com o pessoal, uns ingleses que ele se converteu, e no Brasil ele veio e fundou a Igreja Metodista Livre, porque ele veio de uma origem wesleyana. E os meus tios, 8 tios com meu pai, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Os jovens começaram a crescer, só que o meu avô falava só em japonês, e os meus tios, meu pai, eles começaram a trazer os brasileiros, só que eram tudo filhos de imigrantes japoneses. E aí então meu avô falou, então sai da igreja, faz uma outra igreja. E olha só que interessante, dia 7/7 de 77, então começou a Monte Sião, com imigrantes japoneses, na verdade filhos de imigrantes japoneses. E aí as pessoas falavam brincando, não é Monte Sião, é monte de japonês, porque só tinha japonês. Hoje é uma igreja bem multicultural, tem alguns japoneses, mas os orientais hoje é a minoria, são 5%, 10%. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu nasci e cresci nessa igreja, depois transicionou o pastor Theo em 2013, e em 2016 eu fui ordenado pastor. Quando em 2016 eu fui ordenado pastor em novembro, mas durante todo o ano eu passei por um processo de preparação. E nesse processo de preparação, foi um longo processo. Quem já fez TCC aqui? Já sabe o que eu estou falando. Agora multiplica por 5. É isso o TCC. Porque tinha que fazer um TCC sobre escatologia, sobre, enfim, pneumatologia, enfim, diversos assuntos. E um dos assuntos que era o mais fácil era fazer uma autoetnografia. O que é autoetnografia? É você escrever sobre sua vida, fazendo uma reflexão de experiências pessoais e o quanto você aprendeu na sua caminhada com Deus. E quando eu estava fazendo essa autoetnografia, eu comecei a perceber que a cada 5 anos na minha vida, alguma coisa diferente acontecia. Na verdade, eventos marcantes aconteciam e era uma mudança de estação, de ciclo, de temporada na minha vida. Então, eu comecei lembrando quando eu nasci de novo, eu tive o meu novo nascimento, eu entreguei minha vida para Jesus com 7 anos. Depois de 5 anos, com 12 anos, fui batizado com o Espírito Santo, e assim acontecia várias coisas a cada 5 anos. Aí eu estava lembrando também que quando eu comecei a faculdade, até terminar mais 5 anos, aí comecei a trabalhei mais 5 anos no hospital, depois eu transicionei, fiz meu mestrado, e mais 5 anos eu dei aula numa universidade, e eu comecei a pensar, nossa, a cada 5 anos começa alguma coisa, um ciclo diferente na minha vida. Não sei se você já percebeu, ou talvez você tenha na sua vida, um ciclo de anos, talvez alguns de 3 anos, outros de 7 anos, que vai tendo algumas mudanças. Alguém já percebeu isso na sua vida? Sim. Começa a perceber, você vai entender, e é importante, é legal porque você começa já a se preparar. Então eu estava sendo ordenado em 2016 como pastor, eu falei, nossa, será que eu vou ser pastor só até 2021? O que vai acontecer em 2022? E quando começou 2022, o ano de 2022, todo começo do ano, em janeiro, a gente tem um evento que chama 7 Noites em Sião, que são 7 noites de avivamento. A gente convida alguns profetas de Deus lá para casa, e um desses profetas, Bob Hazlett, no meio do culto, ele me chama, ele fala, Lucas, tem uma palavra de Deus para você, e ele começa a falar, existe uma nova temporada sobre a sua vida, você vai ser usado na esfera da educação. Aí aquilo começou a me chamar a atenção, e ele começou a profetizar, através de você vai vir um sistema de educação, não só infantil, não só na ensino fundamental, mas na educação geral como o Brasil. Eu falei, caramba Deus, então é isso, essa nova temporada. E eu recebi aquela palavra, e você sabe, quando você recebe uma palavra, é muito bom, não é verdade? Mas você tem que também ser intencional em direção àquela palavra. Então o que eu fiz? Eu falei, Deus, eu estou na igreja hoje, o que eu preciso fazer? Eu vou dar meu primeiro passo. Me inscrevi em fevereiro num MBA em gestão escolar lá na USP. E eu estava fazendo. Só que em maio, para o final de maio, o Theo falou para mim, Lucas, você sabe que nós vamos querer ter
um sistema educacional e escolas e também a Universidade de Durham, não só em São Paulo, mas não só no Brasil, mas onde nós tivermos Zion, nós queremos ter. E a gente já tem igreja lá em Quito, já tem igreja lá em Lisboa, Portugal, vamos abrir no Chile e assim por diante. Então, eu sei que o USP é bom, mas seria importante você ter uma experiência e uma graduação, um certificado internacional. Por que você não faz o mestrado em educação da Universidade Oral Roberts, que é lá em Oklahoma, em Tulsa? Eu falei, bom, que legal, vou fazer. Ele falou, é 100% online, você faz lá, deu o link para fazer a aplicação. Eu falei, beleza, vou dar o meu outro passo de fé. Então, quando eu me inscrevi, eu fui fazer essa inscrição, não tinha mais vaga online. E aí, então, eu marquei um call com a diretora internacional, e nessa conversa, ela começou a falar, olha, não existe mais essa mestrado online, você vai ter que vir aqui para os Estados Unidos e morar. Por que você não vem para cá e mora aqui? Eu falei, não é tão simples assim, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, e ainda tem todo um planejamento financeiro que precisa ser feito. E ela falou, não, mas se é de Deus vai acontecer, e é uma universidade bem cristã mesmo. Eu falei, não, com certeza. E ela falou, bom, aí eu falei, Theo, não tem o online. Aí ele falou, então faz o seguinte, muda para lá. Eu falei, como assim mudar? É simples, né, mudar para lá. Muda para lá, fica 1 ano e fala para eles que você vai ficar 1 ano só, e o resto você vai fazer online. Eu falei, mas eles nem têm online, como que eles vão fazer isso? Aí falou, se for de Deus, vai acontecer. Voltei no outro call com ela, chama Shalana, falei, Shalana, é o seguinte, eu vou. Que legal, eu vou. Só que eu vou 1 ano só. Como assim 1 ano só? 1 ano, por quê? Porque eu tenho um propósito, a gente tem um propósito aqui no Brasil de implementar escola, educação, e eu não posso ficar 5 anos aí. Eu vou ficar 1 ano e o resto vou fazer de forma híbrida, se for necessário. Enfim, resumindo a história, ela autorizou, ela foi uma exceção e Deus já concedeu um favor. Ela falou assim, beleza, mas você tem que passar na aplicação. Eu falei, o que eu preciso fazer? Precisa fazer vários trabalhos aqui, precisa fazer uma entrevista, precisa fazer o TOEFL, a prova de inglês. Eu falei, tá bom. Ela, você está com tempo agora? Eu falei, tô. Então vamos fazer a entrevista? Vamos. E eu comecei a contar a minha vida, ela começou a perguntar. E aí quando eu falei que eu já tinha dado aula 5 anos na universidade, ela falou, então você já tem mestrado? Eu falei, eu tenho mestrado, só que é em ciências, não é em educação. Ela falou, não, então você dá para fazer o doutorado direto. Eu falei, bom, então eu quero fazer isso. E ela falou, então aplica para o doutorado e faz todo o processo. Resumindo a história, fiz toda a aplicação, a entrevista, e estava então num período de aguardar o resultado. Ela falou, em 2 semanas vai sair o resultado, você vai receber pelo e-mail. E eu, tá bom. Nesse meio tempo, veio tem um pastor conhecido, amigo nosso, chama Bruce, ele mora no Canadá, ele veio para o Brasil, e ele veio de repente, e aí eu peguei ele, levei lá para a fazenda Dunamis, e na verdade na volta ele estava perguntando, e aí, como que está a vida, como estão as coisas? Eu falei, Bruce, está acontecendo muita coisa. Eu comecei a falar, a cada 5 anos acontece uma coisa na minha vida, e esse ano, 2022, aconteceu e tudo isso que eu falei, e eu estou esperando o resultado da Oral Roberts University. Ele, caramba, e aí, como você está se sentindo? Eu falei, cara, como estou me sentindo? Se eu passar, mês que vem eu já tenho que mudar para os Estados Unidos. E eu não tenho nada, não tenho um lugar para morar, enfim, é muita coisa a acontecer. Mas eu estou me sentindo como Abraão. Quando Deus fala, Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E eu sei que Deus já está me mostrando o lugar, mas são muitos passos de fé, na verdade, é um espacate de fé, né, que você tem que dar. Aí ele falou, é verdade. E a Jaque estava no carro atrás, estava voltando da farm. Ela falou, a Jaque está igual o Sara, só rindo, né? Porque e é engraçado porque a Jaque já tinha sentido no espírito, falando, Deus vai nos levar uma temporada fora do Brasil. E naquele momento eu falei, não é impossível, com tudo que a gente está fazendo na Zion. Mas resumindo, e ele falou, não, o que você acabou de falar é profético. Eu, como assim profético? Porque você não falou que a cada 5 anos Deus muda a sua temporada? Eu falei, Você não falou que está sentindo como Sara e Abrão? Eu falei, Ele falou, pois isso é profético. Por quê? Abraão, antes de ser Abraão, ele chamava Abrão. E Deus acrescentou uma letra no nome dele. Assim também para Sarai, chamou Sará. E ele acrescenta, e se você não sabe, ele falou, o alfabeto hebraico, são as letras, mas são os números. E a letra que Deus acrescenta
no nome de Abraão e de Sarai é justamente a quinta letra. E a quinta letra significa graça de Deus. E aqui a gente está no carro, né? E ele falou assim: então eu quero já profetizar na sua vida uma temporada de graça, o favor dos homens, o favor de Deus, você vai ser o pai das nações. E começou a profetizar. Ele falou: e aproveitando também, já que é tudo 5, eu quero profetizar Isaías 55:5. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, Isaías 55:5. E a gente estava no carro e a presença de Deus começou a invadir o carro, você sentia a presença de Deus muito forte, e ele abriu Isaías 55:5 e diz o seguinte: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Eu sei que ele profetizou para mim, mas eu estou sentindo agora mesmo que Deus está falando para alguns aqui, que Deus está chamando você para uma nação que você ainda não conheceu, uma nação que Deus tem colocado no seu coração. E você pode pensar: Deus, como isso vai acontecer? Isso é impossível, talvez é uma viagem minha, talvez é até uma fantasia, mas hoje Deus está falando: não, eu estou colocando no seu coração esta nação, e eu vou fazer com que você seja essa pessoa que vai estar conectada para essa nação, mas também essa nação vai vir para ti. Então não precisa se preocupar, não precisa ficar ansioso, tudo tem o seu tempo, mas você precisa fazer algo com esta palavra. Mas voltando aqui a palavra, então ele acabou de profetizar isso na minha vida, e aí ele falou assim: Lucas, quando mesmo que sai o resultado? Eu falei: daqui 2 semanas, mas vai dar daqui a pouco. Aí na hora eu peguei o meu celular e eu abro o meu e-mail para ver. Falei: será que já chegou? Quando eu abro o e-mail, o assunto de um e-mail era da Shalana, estava escrito: congratulations, parabéns. Eu falei: Bruce, passei. Aí eu dei para ele, a Jaque já começou a chorar, e ele começou a ler um e-mail gigante, dando os parabéns, falando quais são os próximos passos, e ele leu, e a gente assim agradecendo a Deus, orando, celebrando, dando glórias a Deus. E aí depois ele falou: Lucas, olha só que interessante, como uma confirmação da graça de Deus para a sua vida, olha a hora que o e-mail chegou. Ele mostrou para mim, chegou às 5h05. Eu falei: não acredito, eu tenho o print até hoje, tenho esse e-mail. E aí eu vi assim: Deus, realmente o Senhor está confirmando tudo isso. E hoje eu gostaria de compartilhar, e eu creio que é algo profético para muitos aqui, que Deus vai levar cada um de vocês para uma nova temporada de graça. Amém. Quando já recebe isso em nome de Jesus? Amém. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a graça, e é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Eu comecei a entender que tem 3 níveis de graça, tem 3 níveis ou tipos de graça. E a primeira graça que eu vou explicar para você é a mais básica, é a graça salvadora. Repita comigo: graça salvadora. Graça salvadora. E eu lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu era criança, tinha 7 anos de idade. E quem já participou de escola dominical sabe, você decora vários versículos, né? Às vezes você nem entende, mas eu lembro que eu estava num retiro e parece que tudo começou a conectar. Um apelo, a pastora falou assim: quem hoje quer entregar sua vida para Jesus? Quem hoje quer fazer uma aliança com Cristo? Quem hoje quer ter uma nova vida no Espírito? Vem aqui na frente. E eu lembro que parece que aqueles segundos passaram vários anos, não, porque eu tinha só 7 anos, né, de idade, mas parece que passaram vários anos que eu estava decorando o versículo, e muitos versículos começaram a fazer sentido. E eu lembro que veio Efésios 2:8, que fala: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de obras, mas é dom de Deus. Eu falei: Deus, pela graça eu sou salvo, mas salvo do quê? Sabe quando você começa? E aí veio outro versículo que fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom, a graça de Deus é a vida eterna em Cristo. Eu falei: peraí, a consequência do pecado é a morte eterna, mas pela graça eu sou salvo. Aí veio outro versículo,
que fala lá, o salmista fala em Salmos 51:5, em iniquidade fui formado e em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, todos nascemos em iniquidade. Se todos nascemos em pecado, todos merecemos a morte eterna, porque a consequência do pecado é a morte. Só que existe essa graça salvadora, que era pela fé, não vem por obras, é um dom de Deus. E aí vem o último versículo, Romanos 10:9. Se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, e com seu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. Na hora eu falei, é isso, eu sou um pecador, eu nasci em pecado, eu mereço a morte eterna, mas para ter agora uma nova vida no Espírito, que eu sempre ouvi que era a melhor e mais importante decisão, basta só crer e confessar, simples assim. Fui correndo lá na frente, eu quero isso, na hora, tudo conectou, e eu fiz aquela mais importante decisão da minha vida, entregar. Eu lembro que veio outras pessoas comigo, diversas pessoas de diversas idades, jovens, velhos, adultos, crianças também, e naquele dia foi algo marcante para a minha vida. E eu lembro que era um retiro, depois que terminou a sessão, era um culto da manhã, era a hora do almoço, e o refeitório era circular, e eu não sei porquê, eu só sei que eu estava muito alegre de ter tomado essa decisão, e eu ficava dando volta, correndo em volta do refeitório, parecia, sabe quando você dá a volta olímpica, campeão, tricolor, sabe? Aqui quem não é tricolor não entende, não tem essa experiência, mas tudo bem. Mas eu sei que eu estava tão feliz, eu estava assim, Deus, eu tomei a mais importante decisão da minha vida, e eu sei que todo mundo, e eu era uma criança, eu falei, uau, eu vou ter 2 aniversários agora, porque o dia 20 de agosto, que é o meu aniversário, mas também aquele dia agora era meu aniversário espiritual, e a verdade é que um dia nós vamos morrer, e o nosso aniversário natural nunca mais vai existir, e o que vai prevalecer, o que vai existir, é o dia que você entregou a vida para Jesus. Essa que é a vida eterna. Eu falei, nossa, então a data mais importante não é do meu aniversário natural, é do meu novo nascimento espiritual. Mas isso só é possível através da graça salvadora. Eu sei que muitos tiveram experiências diferentes, ou alguns outros não, mas eu lembro que a Jaque, minha esposa, ela também, assim como eu, nasceu na igreja, só que ela foi diferente. Ela falou, eu fui crescendo, quando fiz 13 anos, já ajudava no ministério infantil. Quando eu fiz 17 anos, eu comecei a ajudar os adolescentes. Quando eu estava com 20 e poucos anos, eu era líder de jovens, ela falou. E eu levei toda a galera do retiro de jovens lá para um acampamento, e naquele acampamento, um pregador estava falando sobre a graça salvadora. E só aquele dia eu entendi que eu cresci na igreja, mas eu nunca tinha feito algo publicamente, que eu nunca tinha falado, Deus, eu publicamente hoje eu quero entregar minha vida ao Senhor. E a Bíblia fala que se nós confessarmos Jesus publicamente diante dos homens, Jesus vai confessar o nosso nome diante de Deus. E talvez hoje você não teve ainda essa oportunidade de entregar sua vida a Jesus, de fazer essa confissão, de tomar essa mais importante decisão da sua vida. E eu quero dar essa oportunidade para você, para que você possa fazer isso. E é muito simples, como eu falei, eu entendi, são 2 passos, com o coração você crê, com a sua boca você confessa. É simples assim, é por isso que chama graça. Porque se você tivesse que fazer alguma obra, se chamaria justiça, e não graça. E hoje eu quero dar a oportunidade para você, que talvez você nunca fez essa oportunidade, talvez seja a sua primeira oportunidade, e talvez seja a sua última oportunidade, mas eu quero dar essa oportunidade para você. Se você quer fazer essa aliança com Jesus publicamente, assim como eu fiz, assim como muitos já fizeram aqui, eu quero que você levante sua mão. Se hoje você quer falar, eu hoje publicamente quero firmar a minha aliança com Jesus, hoje eu quero fazer e tomar a mais importante decisão na minha vida. Se você está aqui e quer hoje ter a certeza da salvação, levante sua mão que eu quero orar com você. Se você ainda não fez isso, levante sua mão. Legal, se você levantar a mão, eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. Fica de pé. Se você nunca fez isso publicamente, eu queria que você ficasse de pé. Fica de pé, fica de pé. Olha quantas pessoas. Hoje é um marco na vida de vocês.
se você ainda não fez isso hoje, vou fazer o seguinte, é a coisa mais importante da sua vida, é o início da nova vida no Espírito, sabe quando você tem a certidão do nascimento espiritual? É tão importante, eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar aqui com você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Vem todo mundo aqui na frente, eu quero orar com vocês. Será que você pode dar uma salva de palmas por essas vidas? Será que dá para vir aqui bem na frente aqui? Pode vir aqui na frente. Pode vir aqui. Dá para espalhar aqui na frente? Pode espalhar aqui, ó, pode espalhar. Vem para cá. Vem para cá. A partir de hoje, você nunca vai ter mais dúvida nenhuma. Será que eu sou salvo? Sim, você é salvo, porque você está fazendo isso hoje, um ato de fé. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Não vem de nós, é um dom de Deus. Então eu queria que você repetisse comigo, e se a igreja toda puder repetir, repita: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Hoje, publicamente, eu declaro que eu entrego minha vida para o Senhor. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu peço, Deus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu recebo o perdão dos meus pecados e eu quero viver para o Senhor até o final dos meus dias aqui na terra, mas para sempre na eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas para todas as pessoas. Glória a Deus. Agora você pode voltar para seu lugar, mas hoje publicamente vocês firmaram isso. Nunca mais o diabo pode colocar um pontinho de dúvida na vida de vocês. Marca aí na sua agenda, dia 12 de novembro de 2023. Algo memorável na sua vida. Fala comigo: graça salvadora. Vamos abrir esse versículo de Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha só que interessante, fala aqui que não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas no versículo 10 fala que criados em Jesus Cristo para todas as boas obras. Em outras palavras, as obras não te qualificam para você ser salvo, mas a graça salvadora te qualifica para fazer as boas obras. Em outras palavras, a graça salvadora não é a linha de chegada, mas é o ponto de partida para a vida abundante que Deus quer para você. E sabe, um exemplo de uma pessoa que experimentou a graça salvadora foi Saulo. Saulo, você sabe, ele estava perseguindo os cristãos, ele matava, colocava em prisão, torturava os cristãos. Ele do nada teve um encontro com Jesus, indo para Damasco. Ele está indo para Damasco para prender ainda mais os cristãos. E Jesus aparece de uma forma sobrenatural, ele cai, e Jesus fala: Saulo, eu quero que você vá lá. Saulo fala: quem é você? Fala: Jesus, quem você está perseguindo. Eu quero que você vá lá num lugar na rua chamada direita, e lá vai ter um discípulo meu chamado Ananias, e ele vai orar para você, para que você possa então ser curado da vista. E você conhece a história. Ao mesmo tempo, Jesus aparece para Ananias e fala: Ananias, vai lá na rua direita, e Saulo vai estar lá cego, você vai impor as mãos sobre ele, e ele vai ser curado. E Ananias fala: mas Jesus, e aquele Saulo temido por todos, em outras palavras, aquele serial killer, você quer mesmo que eu vou lá e tenha um encontro com ele? E Deus fala: sim, eu escolhi Saulo. Saulo o que fez? Não fez nada para merecer aquilo, na verdade, muito pelo contrário, ele mereceria o lago do inferno.
mas ele vai naquele lugar, a rua chamada direita. Ananias impõe a mão sobre Saulo. Saulo é curado, a Bíblia fala, ele é curado da sua cegueira natural, espiritual, e também ele é batizado e ele é salvo. O nome Ananias significa graça de Deus. Essa é a graça salvadora. Só que é interessante que quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa que, você sabe, Paulo, ele se torna um grande apóstolo, talvez o maior apóstolo. E olha que Paulo, nem andou com Jesus junto com os 12, mas ele era conhecido como o grande apóstolo. Ele que trouxe o cristianismo, expandiu para a Ásia, expandiu para o Oriente, para o Ocidente, enfim, para a Europa. E a gente sabe da história de tantas coisas que Paulo fez, de todas as cartas que ele escreveu. Mas a gente pensa que depois daquele dia que ele tem um encontro com Jesus e com Ananias, ele, já virou o super apóstolo. Não. Se você for estudar na Bíblia, ele fica uns 3 anos a 7 anos no anonimato. Ele some. Mas a gente sabe, a única informação que a gente tem na Bíblia é que ele foi para a Arábia. Fazer o que a gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe. Ele teve um encontro agora com a graça transformadora. Fala comigo, graça transformadora. Primeiro ele tem um encontro com a graça salvadora. Ele é salvo, ele muda, o seu espírito é regenerado. Mas precisou de um processo para ele passar por uma transformação. E todos nós também precisamos passar por transformação em nossas vidas. Constantemente a gente precisa ter a nossa mente renovada. Constantemente nós precisamos ter o nosso caráter alinhado com o caráter de Cristo. Mas para isso precisa da graça transformadora. Então aqui, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, até o versículo 10. Fala o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, Paulo está falando, mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aqui Paulo estava sendo reconhecido como o grande apóstolo, mas ele fala, não, eu nem deveria ser considerado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo, eu matei cristãos, mas se for considerar apóstolo, eu sou um dos menores. E olha só o versículo 10, que é chave, o que ele fala: mas pela graça de Deus, fala comigo, graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, os apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele ficou sumido, ele ficou no anonimato, e aqui agora a gente começa a entender o que aconteceu com Paulo. Paulo fala, pela graça de Deus, eu permiti que a graça de Deus trabalhasse comigo, e por isso eu sou o que sou, por isso eu sou o grande apóstolo, mas eu não tornei a graça de Deus em vão. Olha só esse detalhe importante, significa que a gente pode tornar a graça de Deus em vão. O que é isso? Inútil, sem utilidade, inativa. Todos nós temos a graça salvadora, mas a graça transformadora, se a gente não faz alguma coisa com a graça transformadora, a gente está tornando essa graça de Deus em vão. E ele fala, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, mas eu trabalhei mais do que todos. Teve a participação de Paulo, ele teve que trabalhar nas suas fraquezas, teve que trabalhar em todos os aspectos da vida dele, para estar alinhado agora com aquilo que Deus estava chamando para Paulo ser. Ou seja, ele estava com a graça transformadora, e ele fala, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Ou seja, para você ser transformado, é necessário a sua participação, a sua colaboração, uma cooperação sua com a graça de Deus, para que essa graça transformadora possa operar um resultado. E no caso de Paulo, foi um dos grandes apóstolos de Jesus. Quantos estão entendendo isso? Ou seja, a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, que ela te aceita do jeito que você é, porém não permite que você permaneça do jeito que você está. Paulo,
Paulo, você é o maior serial killer. Paulo, você é o maior pecador, você é o pior matador, mas tudo bem, a graça salvadora está disponível para você, você não precisa fazer mais nada, porém, para você se tornar um grande apóstolo, agora você precisa trabalhar em cooperação com a minha graça. Venha do jeito que você está, mas não vou permitir que você permaneça do jeito que você era. Quantos estão entendendo isso? Aqui na Revo Church, eu sei porque é o coração do pastor Mateus. Eu sei porque nós somos do mesmo corpo de Cristo, nós entendemos essa graça de Deus. Você vem do jeito que você está. Você é um pecador, não existe pecadinho, pecadão. Todos os pecados são iguais perante Deus. Então você vem do jeito que está. Porém, existe agora a graça transformadora, que você precisa trabalhar, você precisa fazer o seu esforço para se alinhar ao padrão de Jesus. Senão o que vai acontecer? Você vai tornar a graça de Deus em vão, inútil. E essa graça transformadora é sempre nas nossas vidas. Eu estava contando, né, que a gente mudou para os Estados Unidos, então ficamos um tempo lá, e para os meus filhos, eu tenho um filho de 14 anos, tem 15 anos, mas na época tinha 14, e a Bibi tinha 11, minha filha mais nova. O Mateus já sabia um pouco melhor de inglês, agora a Bibi não sabia nada. Quando chegou lá, na escola, a gente tinha que fazer uma entrevista, o Mateus tirou de letra, aí a Bibi não sabia falar nada, fez a entrevista, aí a diretora falou, Bibi, em inglês, né, o que você gosta de fazer? Aí ela olhava para mim, olhava para a mamãe, e a coordenadora falou, não fala, não responde. Ela não sabia, não entendia. Ela, tá bom, deixa eu facilitar. Que cor você gosta? Aí ela soube responder, pink. Era a única pergunta que ela respondeu, o resto não respondeu nada. Aí eu vi que não ia dar certo, eu falei, ô coordenadora, Miss Billups, é o seguinte, meu objetivo aqui, eu vou ficar só um ano aqui, só um ano, passa muito rápido. O meu objetivo com meus filhos não é que eles saiam aprendendo a história dos Estados Unidos, geografia, matemática. O meu objetivo é que eles tenham uma imersão na cultura americana e aprendam o inglês. E você sabe, em criança, jogou ali no meio da galera, começa a pegar o inglês por osmose. Então, esse é o meu objetivo. Ela, tá bom, deu a lista de material do Mateus, deu a lista de material da Bianca. Até amanhã, 8 horas começa a aula, beleza. Aí a gente foi comprar o material, a Bianca está super empolgada, vou conhecer novas amigas. Aí comprou a mochila nova, comprou estojo, aquela coisa de criança, né? Lápis de cor, tal, toda empolgada. Chegou no dia seguinte, 8 horas da manhã, levamos o Mateus e a Bianca, aí tinha uma professora esperando o Mateus. Mateus, eu sou sua professora, vou te levar, mostrar seu armário, vou apresentar para os seus colegas, tal, já levou o Mateus. E a Bianca ficou lá, a gente ficou esperando alguém pegar a Bianca, e nada. E aí, eu fui na sala da coordenadora, ela não estava só a secretária, eu falei, a Bianca está aqui, quem que vai pegar ela? Ela, Bianca? Quem é Bianca? Minha filha. Ela leu na lista lá, não tem nenhuma Bianca. Eu falei, vê se tem o Mateus. Mateus está aqui, mas Bianca não tem. Aí ela ligou para a coordenadora falou, Lucas, a secretária falou para você voltar, a coordenadora falou para você voltar às 11 horas, mas sem a Bianca. Voltei sem a Bianca. Aí ela falou, Lucas, seguinte, a gente não pode, a Bianca não passou no teste. Eu falei, eu sei que ela não passou no teste, mas o que eu estou falando é que ela vem aqui para aprender inglês, para ficar aí no meio da galera, daqui a pouco ela começa a aprender. Não, e se ela começar a chorar? Se ela começar a chorar, liga para mim que eu venho buscar ela. E se ela quiser ir no banheiro? Não, no banheiro ela sabe pedir para ir para o banheiro. Eu falei, ela não queria de jeito nenhum. Eu falei, vamos fazer um teste. Deixa ela uma semana. E a escola americana é período integral. Uma semana, ela, não vou deixar. Não, uma semana, meio período. Tá bom, vamos fazer uma experiência. E aí, eu falei, pega uma menina, uma coleguinha, deixa ela como sombra, ela imita tudo que ela for fazer, e vai pro banheiro, é a sombra dela. Tá bom. Depois de uma semana, ficou bem. Ela não chorou. Eu falei, ela está querendo ir para a escola. Ela está se virando. Que bom, vamos fazer mais uma experiência, mais uma semana. Beleza, mais uma semana. Passaram 2 semanas, ficou bem. Beleza, agora você pode ficar a tempo integral. E foi indo. E toda noite eu declarava Lucas 2,52, colocava a mão na cabeça da Bianca e falava, e Jesus crescia em estatura, em graça, favor diante de Deus dos homens. Eu falei, e declarava graça, favor de Deus sobre a Bianca, mas ao mesmo tempo falava, Bianca, só que você vai estudar bastante inglês.
Só que você, quando a gente sair para um lugar, você que vai fazer o pedido lá do restaurante, vai se virar aqui para pedir para o garçom, para treinar. Então ela se esforçava. Aí começou a vir as provas. Primeira prova. E lá nos Estados Unidos é nota A, B, C, D, E. Primeira nota, E. Falei, ótimo. Melhor que zero. Segunda prova, D. Ótimo. Continua trabalhando, continua estudando. E toda noite, Deus, a graça de Deus sobre a Bianca. E a Bianca estudando, trabalhando. Chegou perto do final do ano, a Bianca já sabia que ia embora, ela estava super triste porque fez amizade e tal. Ela, pai, ó, a carta que eu escrevi para minha melhor amiga, dá uma lida. Aí eu catei e li. Falei, nossa, Bianca, você usou o tradutor do Google? Ela, não, pai, escrevi eu sozinha. Falei, caramba, parabéns, está muito bom. E aí, entregou para a amiga. E no último dia de aula, que foi a formatura lá do pessoal, teve também a premiação, melhor jogador de futebol americano, teve várias premiações, como se fosse um Grammy lá dos alunos, melhor estudante de matemática, o melhor estudante em todas as matérias, tal, de cada turma. E aí falou assim, hoje nós também queremos trazer um prêmio para a aluna revelação do ano dessa escola, Victory Church, desse ano de 2022. E quem ganhou? Bianca Hayashi. E eu falei, caramba, não acredito. A Bianca começou a chorar, já começou a chorar. Mas eu falei, aí eu entendi, é a graça de Deus que estava a favor dela. Mas ela precisou trabalhar as suas fraquezas. Todos nós temos essas fraquezas, incapacidades em alguma área. Mas existe uma graça disponível de Deus para nós, que está a nosso favor. E o que nós precisamos fazer é trabalhar. Fala para quem do seu lado, trabalhe duro. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, versículo 12. A gente sabe, o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, a gente não sabe exatamente o que é, mas era uma fraqueza dele. E ele fala aqui no versículo 8, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim o espinho na carne. E o versículo 9 diz, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. A fraqueza de Paulo, a fraqueza aqui, deixa eu só esclarecer, não é a fraqueza do tipo, eu tenho uma fraqueza que eu sou mentiroso. Não, isso aí é um pecado mesmo. Eu tenho uma fraqueza de pornografia. Não, isso não é fraqueza, isso daí é pecado. Não é pecado que Paulo está falando. Paulo está falando de fraqueza no sentido de uma incapacidade. Ele fala, é uma injúria, perseguição, é alguma vergonha, é algo que todos nós passamos e todos nós temos. E às vezes a gente fica vítima dessas agressões, vítima dessas opressões, vítima desses sofrimentos, dessas perseguições, mas o que Paulo está falando é, eu me glorio nessas perseguições, eu me glorio nessas minhas incapacidades, porque a graça de Deus basta para mim, e nessa minha fraqueza, nessa minha incapacidade, existe o poder de Deus que vai repousar, ou seja, a nossa fraqueza, a sua incapacidade, é uma plataforma para que o poder de Deus possa se manifestar de uma forma sobrenatural. Então se glorie nas suas perseguições, se glorie nas suas fraquezas, porque é ali que Deus vai manifestar o poder. Você não precisa de um milagre quando está tudo bem, não é verdade? Onde você precisa de milagre? Onde você precisa de algo sobrenatural, um romper? Numa necessidade, numa incapacidade. Não é verdade? Quantos querem romperes na sua vida? Então existe a graça de Deus. Você precisa lutar, você precisa fazer a sua parte. Faça o seu natural para que Deus possa fazer o sobrenatural. Fala comigo, graça transformadora.
E o último ponto aqui, fala comigo, graça capacitadora. O que é essa graça capacitadora? Quando os reis, profetas, os juízes, eles eram ungidos, eles eram depositados sobre ele o óleo da unção. Vocês lembram disso? E o óleo da unção, ele tinha 5 elementos. 5 é o número da graça. É a graça agora capacitadora. Quando eles eram ungidos, e o óleo simboliza também o Espírito Santo, eles recebiam uma capacitação sobrenatural para exercer aquilo que eles tinham que exercer. No caso, o rei, ele tinha que governar bem. No caso do juiz, ele tinha que legislar bem, mas também o juiz tinha uma função militar. O profeta, ele tinha uma função de ouvir a voz de Deus, expressar e trazer direções para o povo. Ele precisava ser ungido. Essa equipe sacerdotal, todos precisavam dessa unção, dessa graça capacitadora, que está disponível para cada um de nós hoje, porque hoje, 1 Pedro 2,9 fala, vós sois a raça eleita, o povo sacerdotal, o povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar a virtude daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos esse povo sacerdotal, por isso nós precisamos dessa unção, dessa capacitação sobrenatural. Mas Lucas, eu não sou pastor, Lucas, eu não sou um profeta, eu não sou evangelista, eu não sou um mestre, eu não sou ninguém da posição eclesiástica. Mas deixa eu falar o que você é. Você é um embaixador do reino de Deus, aonde quer que você estiver. E a primeira menção de uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo, está lá em Êxodo 33, não foi um pastor, um mestre evangelista, não foi ninguém do nível eclesiástico. Quem foi? É um nome que chama Bezalel, um cara que chamava Bezalel. O que era Bezalel? Bezalel, ele era responsável para fazer todas as partes de decoração, de engaste de ouro, madeira, dentro do tabernáculo de Moisés, o que hoje equivaleria a um design de interiores. Tem arquitetos aqui? Tem arquitetos? Aí, ó. A primeira pessoa cheia do Espírito Santo foi um arquiteto, um design de interiores. Para quê? Para cumprir com excelência a criatividade. Você pode ler depois no versículo. Ele foi cheio de excelência com o Espírito Santo de Deus, com essa graça capacitadora, de criatividade e apto também para ensinar. Fala comigo, educação. Todos nós estamos inseridos em alguma esfera da sociedade, seja em artes e entretenimento, seja na esfera de comunicação e mídia, política e governo, negócio e economia, na esfera da educação, na esfera da igreja ou da família. Todos nós estamos inseridos em alguma dessas esferas. Você é chamado para ser líder, você é chamado para influenciar esse lugar. Agora, você só vai trazer uma solução criativa quando você tiver essa capacitação sobrenatural de Deus. E nós precisamos. A Bíblia fala, a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Só que a gente só pode manifestar se nós estivermos cheios do Espírito Santo. E hoje Deus quer derramar uma porção maior do Espírito Santo para muitos aqui, com essa graça capacitadora. Atos 1:8 fala, e recebereis o poder ao descer o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunha sabe o que serve? Para manifestar. A manifestação que todas as esferas da sociedade estão aguardando. Existe problema político, existe problema econômico, tem muitos problemas na educação, muitos problemas na comunicação. Em todas as esferas existem problemas. E quem é chamado para trazer a solução criativa do reino de Deus? Nós. Você, nós, eclésia, os chamados para fora. Nós somos a luz do mundo, não é a luz da igreja. A luz na igreja aqui está tão cheia de luz, está até ofuscando, né? Não faz sentido acender uma luz aqui dentro onde tem luz. Olha, ó, cadê a luz? Não faz sentido. Mas lá fora, na escuridão, faz muito sentido. É lá que nós temos que brilhar a luz. E onde há luz não há trevas. A Bíblia fala, nós somos sal da terra.
Que sentido faz o sal se não tiver sabor? Ele só serve para ser pisoteado pelos homens. Por isso tem muito crente que é pisoteado por homens. Por isso tem muito crente que é pisoteado, o diabo samba e pisa no crente. Por quê? É um sal inativo. Porque ele não permite a graça transformadora trabalhar com ele e ele trabalhar para que exista o processo de transformação. Ele é salvo sim, ele tem a graça salvadora, mas ele não permite que a graça transformadora faça parte do processo de transformação dele, e ele não recebe o poder do Espírito Santo com a graça capacitadora para manifestar o poder e a glória de Deus. Mas hoje nós somos chamados para ser sal e luz da terra, amém? Fica de pé nesse momento. Senhor Deus, nós agradecemos, comece a agradecer pela graça salvadora. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz.